Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vou acionar aqui a câmera do teclado para que eu possa aparecer. Pronto. Gravando aqui um pouquinho em formato diferente, que eu tive que fazer uma reorganização na minha bancada. Eu coloquei aula 16 lá no slide, mas na verdade é aula 6, tá? A aula 16 ainda tá longe ainda. Mas tudo bem. Hoje nós vamos começar a entender um pouco mais a respeito de vetores. Quando a gente estudou JavaScript, a gente viu vetores de uma forma mais básica. A gente também vai ver isso no PHP. A gente viu que vetor nada mais é do que um objeto dentro da linguagem que armazena várias informações dentro dela. É uma variável que armazena múltiplos valores. Quando a gente começar a ver PHP como MySQL, a gente vai ver que esses vetores eles vão ser bastante utilizados. É uma estrutura que vai ser bastante utilizada justamente para rastrear as informações que vêm do banco de dados. Por isso, a gente vai entender no momento vetores de uma forma básica. Vocês vão perceber que as diferenças dos vetores que a gente viu no JavaScript para o PHP agora, elas vão ser um pouco diferentes. Vão ser um pouco diferentes não, vão ser praticamente iguais ao que a gente viu nas aulas de JavaScript, certo? Então, vamos entender um pouquinho a respeito de vetores, tá? Antes da gente partir pro modelo prático, beleza? Eu coloquei aí embaixo que eu comprei um teclado mecânico. É um teclado muito bom, cara. Eu simplesmente tô começando a desacostumar de digitar no meu notebook e digitar só nesse teclado. Ele é maravilhoso. Então, vamos lá. Os arrays ou vetores nada mais são do que variáveis que aceitam em sua composição vários valores, podendo esses valores ser acessados por meio de índices. Ou seja, cada valor que é inserido dentro de um vetor, ele recebe um índice. A gente viu lá no JavaScript, e não vai ser diferente no PHP, de que um vetor ele começa no índice 0, certo? E a cada índice que compõe um vetor, ele recebe um valor, certo? A cada elemento, na verdade, que vai para dentro do vetor, ele recebe um índice. E esse valor pode ser acessado chamando o valor que está contido dentro desse índice, ok? Assim como no JavaScript, como a gente viu, ou até mesmo em outras linguagens como Python, que no Python é chamado de lista, não é chamado assim de vetor propriamente dito. Ele é chamado no Python de lista. A gente viu lá que podemos armazenar diferentes tipos de valores dentro do vetor. No PHP ele não é diferente. Como, por exemplo, diferente do Java, do C Sharp, de outras linguagens de programação, como também COBOL, Pascal, entre várias outras, elas especificam de que um valor deve ser de um único tipo. Por exemplo, um vetor de inteiros, um vetor de strings, um vetor de números double, tanto faz. Nessas linguagens, esses valores eles vão ser fixos, certo? Agora, no PHP, como o PHP é uma linguagem fracamente tipada, eu não preciso criar um vetor de um único tipo. Eu posso criar um vetor que contenha valores inteiros, valores string, valores do tipo float, valores booleanos, entre outros, certo? E assim como no JavaScript e no Python, eles aceitam valores de tipos diferentes, podendo armazenar strings, integers, doubles, ele colocou doubles, até mesmo outros vetores, que no caso a gente vai entender isso, que se tratam de matrizes, beleza? A sintaxe dos vetores no PHP é simplesmente declarar a variável vetor e informar vetor igual a array e os valores que vão compor esse array, certo? Uma outra forma de declarar vetores no PHP é simplesmente declarar a variável nomes igual ao símbolo de colchetes e os valores que vão estar dentro desse vetor.
certo? E para chamar esses vetores, eu praticamente chamo a variável que contém o vetor e especifico qual é a posição em que esse cara está, certo? A gente vai ver isso já já na prática, ok? Vamos lá. Para acessar o array, basta informar o valor do índice no vetor. O valor do índice no vetor. Beleza? Eu vou até rever esse material antes de subir ele. E todos os dados no array são acessados por índices declarados junto à variável. Como a gente viu aqui, para chamar um valor que está numa determinada posição no vetor, eu chamo a variável, no caso, e a posição em que esse elemento está. Por exemplo, aqui eu tenho o André Lucas, Miriam Leite, Rafael Santos e Tayan Zambuja. Eu tenho 4 nomes. Nesse caso, eu tenho na posição 0, André Lucas, na posição 1, Miriam Leite, na posição 2, Rafael Santos e na posição 3, Tayan Zambuja. Ou seja, 4 elementos, certo? Com os índices começando no valor 0. Quando eu dou o eco nessa primeira variável, esses nomes na posição 0, eu vou chamar, ele vai me aparecer na tela, André Lucas. Se eu der um eco na variável nomes no índice 1, ele vai chamar a Miriam Leite, certo? E vale lembrar que os valores dos índices nos arrays começam com o valor 0. Como a gente está vendo aqui, né? Estou chamando a variável no valor 0, ele vai me trazer o valor André Lucas, ok? Muito bem. A gente vai ver esses valores daqui a pouco, na parte mais prática, tá? Ok. Agora vamos ver os índices. Por padrão, o PHP ele insere índices automáticos, que no caso é os índices que a gente vê como os valores numéricos, por exemplo, 0, 1, 2, 3, ou seja, quando eu não especifico qual é o índice daquele meu vetor, qual é o número, ou seja, aquela posição específica, ele atribui automaticamente o índice, certo? Agora, quando a gente quiser atribuir um índice específico, por exemplo, eu quero dizer que o índice 0, na verdade, vai se chamar nome. O índice 1, na verdade, ele vai se chamar idade. A gente cria da seguinte forma. A variável valor é igual, abre colchete, para declarar de que essa variável vai se tratar de um vetor. Eu vou dar um nome aqui para o índice. Esse nome que está sendo marcado aqui, ele vai ser justamente o índice da minha variável, certo? O índice, na verdade, do meu vetor. Igual a maior que André Lucas, ou seja, índice e valor dentro de um array, ok? Muito bem. Agora, a gente vai partir para a prática, sem mais delongas, né? Agora eu vou ficar um pouquinho aqui de lado, para a gente ver vetores aqui mais na prática, certo? Vamos iniciar aqui o nosso servidor Champ. Vamos aqui no Windows Champ Control Panel. Ok. Vou dar um Start no Apache. Tá lá. Agora, no meu caso, eu vou abrir aqui o PHP Storm. Aqui no caso, como a licença que eu tinha foi cancelada, eu estou usando um trial, tá? Estou usando uma licença aqui de 30 dias. Isso aqui é o sistema que eu estou fazendo para ensinar para vocês de APDO com MySQL, certo? Não é esse aqui não que eu estou fazendo, é esse aqui. Eu vou mostrar isso aqui tudo, como funciona para vocês na prática, certo? Para a gente conectar informações com o banco de dados, certo? Isso aqui vocês vão saber tudinho, tá? Não se preocupem. Vamos fechar aqui por enquanto esse meu projeto. Vou vir aqui em File, vou colocar em Close Project. Eu vou vir aqui em Open, no PHP Storm. Vou vir aqui Aulas PHP. Vamos ver aqui em Aulas PHP. Acho que é esse. É esse aqui mesmo. Vou dar um OK, ele vai abrir a pasta do projeto. Eu já criei aqui um arquivo, que é o exemplo 6. Aqui no caso, que já é o arquivo onde eu estou contendo as informações. Só vou tentar dar um zoom aqui. View, Active Editor não, Appearance.
Vou entrar aqui em modo full screen. Vamos ver aqui em views se eu consigo dar um zoom aqui, que eu nunca dei zoom no editor, né? Status bar. Eu acho que não, tem que aumentar a fonte. Ok, mas eu acredito que deve estar dando para todo mundo visualizar. Se não tiver dando para visualizar, é só me informar que eu... Na verdade, vamos fazer o seguinte, para facilitar, vamos abrir a nossa tão famigerada lupa, né? Estão ouvindo o barulhinho do teclado? O cara me amarra nesse barulhinho. Sério mesmo. Aqui tem um zoom de 200%. Muito bem. Aqui no caso eu tenho um vetor de vários tipos, com índice personalizado. Eu vou recriar esse vetor aqui para vocês verem na sintaxe como é a prática, tá? Eu vou dar aqui eu vou criar uma variável chamada times, certo? Essa minha variável vai ser um vetor. Ok. Vamos colocar algumas informações, como por exemplo, criar um vetor aqui de forma básica. Times vai ser Flamengo. Deixa eu comentar esse código todo aqui. Colocar com código no código do tipo shell style, tá? A gente viu esse tipo de comentário aqui, tá? O comentário, para quem não tiver ligado ainda, né, só para relembrar, o comentário com asterisco, comentário com cerquilha é chamado de shell style comment, beleza? Ou comentário de shell, comentário de estilo shell, tá? Esse shell ele faz referência ao prompt de comando, no caso terminal, certo? Terminal no Linux, PowerShell no Windows, ok? Então, só lembrando, tá? O cerquilha é chamado de shell style comment, tá? Ou comentário de estilo de terminal, beleza? Vamos criar aqui o nosso vetor. Criei aqui o vetor Flamengo. Vamos colocar aqui Atlético Paranaense. Vou colocar times campeões. Times campeões. Flamengo, Atlético Paranaense, Liverpool. O outro que eu vou colocar aqui vai ser Independiente Del Valle, ganhou a Sul-Americana. Beleza? Com isso, eu já criei um vetor chamado de times campeões. Beleza. Dá um comentário aqui de estilo shell. Na posição 0 eu tenho Flamengo, na posição 1 eu tenho Atlético Paranaense, na posição 2 eu tenho Liverpool e na posição 3 eu tenho Independiente Del Valle. Vou colocar aqui o Del Valle. Ok. Então, só lembrando, tá? Essa é a forma de se declarar um vetor. Se eu quiser chamar para ele me trazer o Independiente Del Valle, eu dou um echo, variável times, na posição 3. Opa, 23 não existe. Vamos dar ponto e vírgula aqui. É times campeões. Ok. Feito isso, eu vou salvar. Vou executar o navegador. Abrir o meu localhost. Aulas PHP. Exemplo 6. Tá lá. Só vou dar um BR aqui, tá? Para facilitar. Dá um ponto. Abre aspas, BR. Vou fechar. Ctrl S para salvar. Atualizar. Tá aqui. Independiente Del Valle. Certo? Exatamente o valor que está na minha posição 3. Se eu quiser trazer o valor que está na posição 2, eu vou salvar, atualizar, tá aí, Liverpool, ok? Então, essa é a forma mais simples de se declarar um vetor, ok? Agora é o seguinte, eu não quero mais que o índice do meu vetor seja 0, 1, 2, 3. Eu quero que essa posição seja o país de onde esse time veio. E se esse país, se esses campeões, se mais de um campeão for do mesmo país, a gente coloca o estado que esse cara foi campeão, certo? Então vamos redeclarar esse vetor, vamos apagar aqui, certo?
Agora vamos declarar a mesma variável times campeões. Vai ser igual a um vetor. Ok. Vamos fechar aqui para não dar erro. Vamos lá. O primeiro campeão veio da Inglaterra. Vamos dar prioridade para o Liverpool, campeão mundial. Vamos lá. Inglaterra. Esse vai ser o nome do meu índice. Não, vou colocar abreviado. Vou colocar ENG, que é referente a England. Beleza? Eu vou colocar ENG como nome do meu índice. E o valor que vai ser recebido para ele vai ser igual, maior que Liverpool. Beleza? Vou dar uma vírgula aqui. O meu próximo campeão vai ser do Brasil. Vou colocar um BRA. Só que eu tenho dois campeões que são do mesmo estado. São do mesmo país, na verdade. Só que estados diferentes. Vou colocar BRA_RJ. E o campeão desse estado, Flamengo. O meu terceiro valor dentro do meu vetor vai ser do mesmo país, BRA, só que do Paraná. Campeão da Copa do Brasil, que vai ser Atlético Paranaense. Vamos vir mais para cá, que o zoom não vai automático, né? E o meu próximo campeão vai ser do Equador, que é... Vou colocar só o primeiro nome dele, tá? Independiente. Beleza. Vamos salvar aqui e vamos tentar chamar esse cara de novo. Se eu vier aqui atualizar... Opa! Temos um erro. Undefined offset 2. Ou seja, eu estou fazendo uma chamada para um índice do meu vetor que não existe. Ou seja, a gente já percebeu que nós demos nomes personalizados para esse meu índice no vetor, certo? Agora, se eu vier aqui no meu vetor, em vez de 2, eu chamar ENG, salvar e atualizar, tá lá, Liverpool, certo? Ou seja, eu mudei a forma como o vetor vai reconhecer, eu mudei a forma como a linguagem de programação vai reconhecer os índices do vetor. Em vez dele reconhecer os números por padrão, que o vetor do PHP reconhece, eu estou atribuindo valores para serem os índices do meu vetor, certo? No caso, eu estou utilizando o ENG. Então, a sintaxe é, vou colocar aqui a variável, colocar variável igual. Vou colocar aqui minúsculo, né? Variável igual. Abre e fecha colchetes. Nome do índice. Valor índice. Certo? Essa é a forma como a gente vai fazer. Vou colocar aqui de novo o nome índice. Valor índice. Certo? Esses 3 pontos representam de que eu posso colocar inúmeros valores, tá? Posso colocar quantos valores eu quiser. Eu posso fazer essa coisa ficar gigantesca, tá? Então, essa é a primeira forma que a gente tem de declarar um vetor. É a forma mais simples que a gente tem. Eu posso declarar ele de uma outra forma? Posso. Vamos criar aqui um outro vetor. Eu vou chamar ele de clubes rebaixados. Que tivemos 4 clubes rebaixados no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Vamos colocar aqui. Na verdade, vamos declarar de uma outra forma. Eu vou utilizar a palavra array. Certo? Quando eu utilizo essa função array, ele vai me pedir o parâmetro. Ele vai me pedir parâmetros. Qual é o parâmetro que ele vai me pedir? Ele simplesmente vai me pedir os índices e os valores dos vetores, ou só os valores dos vetores, certo? Da mesma forma, em vez de eu estar declarando com colchetes, eu vou estar declarando com a função array, certo? E a função é praticamente a mesma. Cruzeiro, Chapecoense, CSA, Avaí, certo? E para chamar, eu venho eco clubes rebaixados
na posição 0. Por exemplo, vier aqui salvar e atualizar, tá lá, Cruzeiro. Vou dar um BR aqui, tá? Para ficar mais... Vou reaproveitar esse aqui. Batatã. Aí, salvar e atualizar. Tá lá, Cruzeiro. Ok? Muito bem. Agora, eu posso fazer esse mesmo formato aqui? Eu posso. Vou colocar, por exemplo, MG igual a Cruzeiro. SC, que é Santa Catarina, Chapecoense. Colocar AL de Alagoas, CSA. E aqui eu vou colocar SC2, porque o Avaí também é de Santa Catarina. Beleza? Ou seja, eu criei 4 valores que vão ser os meus índices personalizados, tá? Se eu salvar aqui e atualizar, ó, ele vai dar o mesmo erro. Ó. Ou seja, o valor do meu índice agora não é mais 0. O valor do meu índice agora são esses nomes aqui que a gente deu. Ó. Estão vendo? MG, SC, AL e SC2. Se eu chamar aqui, por exemplo, SC2, salvar e atualizar, tá lá, Avaí, certo? Muito bem. Essa é uma forma mais simples que a gente tem de declarar vetores, tá? Uma outra forma que a gente vai ver também de rastrear vetores, por exemplo, eu não quero mostrar só essa partezinha aqui. Eu não quero mostrar um de cada vez, eu quero mostrar todos ao mesmo tempo. Para isso, a gente vai entender mais para frente laços de repetição, que é uma forma mais fácil de chamar os valores do meu vetor, certo? Então, essa é a forma mais simples de declaração de vetores dentro do PHP, ok? Portanto, essa aula vai ser só essa informação, ok? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com matrizes, tá? A gente vai ver um pouquinho mais de vetores, mas a gente vai partir para matrizes na próxima aula, certo? Portanto, essa foi uma aula rápida, para vocês verem que não há nenhuma dificuldade em declarar vetores, ok? Na próxima aula, a gente vai ver informação a respeito de matrizes, tá? E mais para frente, a gente vai entender estruturas de repetição, que no caso é o for, é o while, do while e for each, antes da gente começar a introdução à orientação a objetos, tá? Pois até então nós já conseguimos, nós temos o necessário para se entender do PHP para começar a entender a orientação a objetos, ok? Mais para frente a gente vai ver tratativas de erro com try catch finally, a gente vai entender mais PHP com PDO, que é para conexão com MySQL, tá? E muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários ou mande um e-mail para mim ou entre em contato para a gente sanar dúvidas, né? Porque afinal de contas as dúvidas todo mundo tem, mas elas podem ser sanadas, ok? Um abraço, fiquem com Deus e protejam-se do corona, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Uma hora a gente vai se reencontrar e vamos colocar todos os nossos assuntos muito em dia, certo? Forte abraço, galera. É isso.